Bom dia, Deus te abençoe nesse domingo, dia 14 de junho, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. É uma alegria, como sempre, nós estarmos aqui juntos mais uma vez. E eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, verso de número 1. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia, Pai. Te agradecer por cada irmão que está aqui. Pedir que o Senhor abençoe a todos nós, todos aqueles que vão acompanhar depois também. Derrama da tua graça, do teu poder, Senhor. Fala conosco e perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar que hoje, às 19 horas, nós temos o culto que é transmitido aqui por esse canal. Você também é o nosso convidado. E eu peço ainda a gentileza, verifique se você é inscrito, marque o sininho. Não esqueça também de dar like, comentar. E eu quero ainda lembrar você que agora, às 7 horas, nós temos o devocional ali nos vídeos curtos do YouTube também. Vamos ler aqui Lucas capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que o Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra. Quando nós lemos esse texto, é interessante nós lembrarmos que durante séculos parecia que nada estava acontecendo. Impérios surgiram, impérios caíam, reis governaram, povos sofriam, e a promessa de Deus, ela continuava esperando o seu cumprimento, a vinda do Messias. Mas Deus não havia esquecido, ele não havia desistido, ele não havia abandonado aquilo que ele criou. Olha que coisa extraordinária. Esse texto fala de um Deus que não abandona aquilo que ele criou, não abandona os seus filhos. Então, numa noite comum, em uma cidade lá pequena, sem importância aos olhos do mundo, estava acontecendo algo extraordinário. Jesus estava nascendo. O Criador entrando na criação. Você pode imaginar o que isso significa? O Criador entrando na criação. Aquele que fez os céus se tornou um bebê. Aquele que sustentava o universo passou a depender dos braços de uma mãe. Aquele que habita a eternidade. Olha que coisa extraordinária. Ele entrou no nosso tempo. Por isso, esse texto revela algo profundo sobre o coração de Deus. Quando a humanidade, quando nós nos afastamos dele no Éden, quando nós rompemos por causa do pecado, pelas escolhas, Deus poderia ter deixado todos nós, à deriva, poderia ter deixado a sua criação seguir sozinha, podia ter encerrado a história, podia ter começado tudo de novo, mas ele não fez isso. Desde o princípio, cada promessa de Deus apontava para esse momento. O nascimento de Jesus é a declaração de que Deus ama o homem, ama aquilo que ele criou. Ele não desistiu do homem, ele não desistiu da terra, ele não desistiu do seu propósito. Então essa manjedoura, ela anuncia que Deus não ficou distante, observando a tragédia humana de longe, o homem se perdendo. Ele entrou nela, ele se importa, ele veio caminhar com aqueles que ele havia formado. Ele veio habitar entre aqueles que ele amava. Ele veio restaurar aquilo que o pecado tinha quebrado. Por isso que Lucas não conta apenas o nascimento de uma criança. Conta a chegada
do próprio Deus, a entrada de Deus, o Deus que busca, o Deus que se aproxima, o Deus que se importa, o Deus que permanece fiel às suas promessas. Então, enquanto o homem ou os homens, né, escreviam ali a história de impérios, de reinos, Deus estava reconciliando o mundo consigo. Tem coisa mais extraordinária que essa? Então a manjedoura é a prova de que o amor de Deus é maior que a queda, é maior que o pecado, é maior que a rebelião humana. O Filho nasceu porque o Pai, o nosso Deus, não nos abandonou. E desde aquela noite, toda a história passou a apontar para essa verdade. Deus não desistiu daquilo que ele criou. Ele não desistiu do homem. Ele veio para restaurar tudo que havia sido perdido. Então nós lemos lá em João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a manjedoura, ela é uma declaração de que Deus, o Deus que criou todas as coisas, também decidiu restaurar todas as coisas, reconciliar o homem, seus filhos, com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a orar. Feche os teus olhos por um instante. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra que vem nos confortar, nos consolar. Vem lembrar do quanto o Senhor nos ama, desse amor tão grande e de que somos teus filhos, que temos uma identidade no Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Abençoa cada família aqui representada, derrama do teu poder, da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha aí um ótimo dia, um ótimo domingo e eu aguardo você 19 horas.